Muito bom. É uma alegria novamente estarmos juntos para continuarmos esse estudo da Palavra de Deus. Meu desejo é que ele possa alcançar o seu coração e que cada dia mais você possa aperfeiçoar no relacionamento com Deus através da sua palavra. Nós temos muitas perguntas, não é? Algumas têm resposta, outras não. Por que tantas guerras no mundo? Por que tanta violência? Por que tantos crimes? Por que tanta gente morrendo de fome? Por que o homem é tão desumano com seu semelhante? O que acontece após a morte? Muito interessante essa pergunta, né? O mundo um dia irá acabar? As dúvidas são muitas. Existe mesmo um céu? Se existe o céu, onde ele fica? Quem é que pode estar lá? Olha que pergunta interessante. Existe o inferno? Existe mesmo os anjos? Jesus voltará a essa terra? Existe o diabo? Se existe o diabo, quem foi que o criou? Olha que pergunta interessante essa. Posso me comunicar com os que já morreram? Existe a reencarnação após a morte? Deus, será que Deus ouve as nossas orações quando nós falamos com Ele? No jornal Hoje, do dia 24/6/99, o destaque era: uma epidemia de desastres naturais no mundo. Um relatório da Cruz Vermelha revela que furacões, enchentes, terremotos e seca fizeram mais vítimas no ano de 98 do que nas guerras. Se Deus é amor, por que tudo isso acontece? Como entender as profecias do Apocalipse, onde fala de 4 cavalos, 7 igrejas, o número 666, a besta, as 7 pragas? Eu tenho uma mensagem especial para você hoje. Há respostas para todas essas perguntas na Palavra de Deus. Para todas. Sim, para cada uma das perguntas que nós fizemos, há uma resposta clara da parte do Senhor na sua palavra. Claro que não vamos ver a resposta para todas elas hoje, mas nesse estudo de continuidade nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E hoje vamos ver o que a Bíblia ensina sobre o próprio Deus. Antes de entrarmos no nosso estudo propriamente dito, vamos ver o que grandes homens que marcaram a história do nosso mundo, o que eles falam sobre Deus. Marx, por exemplo, diz que a religião é o ópio do povo. Bom, no fundo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que isso de Deus, não é? Religião, Deus, de acreditar em Deus, é coisa da cabeça do povo. Resumindo, ele está dizendo Deus não existe. Freud disse, a fé é infantilidade. Ou seja, o que ele está dizendo? Isso de acreditar em Deus é coisa de criança. Resumindo, Freud está dizendo também, Deus não existe. Darwin disse que o homem evoluiu de um ancestral símil. Darwin dizendo que essa história da Bíblia de que Deus criou Adão e Eva não é verdade, o homem veio do macaco. Resumindo, Darwin está dizendo também, Deus não existe. Eu acredito que dos grandes homens que marcaram a história do mundo, Nietzsche foi o mais ousado. Nietzsche decretou a morte de Deus. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, bom, se Deus algum dia existiu, Deus morreu. Mas resumindo, Nietzsche está dizendo como os outros, Deus não existe. Será que Deus é uma energia ou Deus é uma pessoa? Existem muitas maneiras de explicar Deus. O panteísmo, por exemplo, diz que Deus
é todas as coisas, que Deus é a madeira, que Deus é a árvore, que Deus é o sol, que Deus é o vento. No fundo, Deus é tudo. Mas temos um problema. Quando eu digo que Deus é tudo, no fundo eu estou dizendo que Deus é nada. Deus não é um ser ao quem eu posso falar, alguém que eu possa ver. Outras maneiras de viver e estar na vida é dizer que Deus, ele está dentro de você. Que no fundo nós somos deuses. E grandes pensadores, grandes filósofos têm dito, olha, tira o Deus que está dentro de você. Amigos, há problemas na nossa vida que não há solução em nós. Precisamos de alguém mais poderoso, de alguém superior. Outra maneira de ver e estar na vida é através do racionalismo, onde explica que com a razão eu posso todas as coisas. Usa a tua razão, usa a tua sabedoria e você vai resolver todos os teus problemas. Ainda há outra corrente dizendo, com a tecnologia eu resolvo tudo. A tecnologia, sem dúvida nenhuma, é muito boa, nos facilita a vida em muitas coisas. Mas, amigos, a tecnologia não resolve todos os nossos problemas. Maneiras de ver Deus, de entender Deus, mas afinal, quem é Deus? Na América do Sul, 90% acreditar em Deus. E isso é muito bom, não? Recentemente fui com a minha esposa ao Brasil e ela ficou admirada porque, de fato, no Brasil, por exemplo, há muitas igrejas, há padarias com nomes bíblicos, a religião está muito presente na vida das pessoas. Então, quando nós ouvimos uma estatística como essa, que 99% diz que acredita em Deus, é interessante e tem todo o sentido, não? Mas aqui temos um problema. Desses 99% que diz que acredita em Deus, apenas 59% leram alguma vez alguma passagem da Bíblia. E qual é o problema? O problema é que a Bíblia é o único livro que explica de maneira clara e nos dá muitos detalhes sobre Deus. Bom, eu vou tentar fazer aqui um exemplo. Imagina só que um dia você não me conhece e eu também não te conheço. Eu não sei aonde esse vídeo vai chegar nesse momento, mas imagina que um dia eu chego na tua casa, na porta da tua casa, bato a porta, toco a campainha e você sai para fora e eu digo assim, olha, bom dia. E você, muito educado, diz bom dia ou boa tarde. E eu olho nos teus olhos e digo assim, olha, você pode me emprestar $1.000 ou R$1.000 ou 1.000 euros? Você ia me emprestar? Eu vou te dizer uma coisa, se fosse ao contrário, se você que eu não conheço viesse me pedir, eu não iria te emprestar. E por quê? Porque nós não emprestamos dinheiro para pessoas que nós não conhecemos. Mesmo que houvesse um cofre dentro da sua casa com 10.000 euros, 20.000 euros, você não ia me emprestar. Por quê? Porque você não me conhece. Nós não confiamos nas pessoas que nós não conhecemos. Agora eu vou fazer um exemplo diferente. Imagina que ao lado da minha casa vive o meu melhor amigo. Nós crescemos juntos, nós fomos, enfim, os melhores amigos. Quando o filho dele nasceu, eu estava lá. Quando meu filho nasceu, ele estava lá. Nós somos tão amigos que nós sabemos tudo um do outro. Eu sei o dia que ele recebe, ele sabe o dia que eu recebo, ele sabe o quanto eu recebo. Enfim, detalhes muito íntimos, só de quem se conhece muito bem. E um dia, faltando uma semana para eu receber o meu salário, eu sofro um acidente. E a minha esposa vai na casa desse meu melhor amigo
e diz, olha, o Rony sofreu um acidente e precisamos fazer uma cirurgia urgente, eu preciso agora de 1.000 euros. E você tem o tal cofre dentro da sua casa lá com 10, 20 mil euros, dinheiro não é o problema para você. A pergunta é, você me emprestaria? Claro que sim. Por que o meu amigo ia me emprestar? Porque ele me conhece. E nós só confiamos nas pessoas que nós conhecemos. Esse pequeno exemplo, simplesmente para explicar que uma coisa é falar eu confio em Deus, eu acredito em Deus, e outra coisa bem diferente é acreditar de verdade. E por quê? Porque nós não confiamos em pessoas que nós não conhecemos. É por isso que o livro Terceiro Milênio traz uma frase muito interessante. É fácil dizer acreditar em Deus, mas são poucos os que o procuram conhecer a Deus através da Bíblia, através da palavra dele. E você, amigo? Você conhece Deus? Você confia nele? Quantos deuses existem? A Bíblia, em Efésios, no capítulo 4, verso 5 e o verso 6, diz de maneira clara: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Qual é a natureza, então, desse Deus único? João 4, verso 24, a palavra de Deus diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quais as três pessoas da Trindade? Bom, se você é um religioso, se você tem algum conhecimento bíblico, já foi em alguma igreja, provavelmente você vai dizer, bem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Mateus 28, verso 19, diz justamente isso. Né? Quando nós formos orar, nós devemos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou te dizer uma coisa. Isso que vamos analisar agora, talvez seja fácil de falar, mas não é muito fácil de entender. Mas vamos lá. Primeira coisa que a Bíblia deixa muito claro é que o Filho, Jesus, o Filho, não é o Pai. O Pai é um, o Filho é outro. O Pai não é o Espírito Santo. O Pai é um, o Espírito Santo outro. E o Espírito Santo não é o Filho. O Espírito Santo um, o Filho outro. Agora, uma coisa é certa. O Filho, Jesus Cristo, é Deus. 100% Deus, o Todo-Poderoso Deus. O Pai é Deus. 100% Deus, o Todo-Poderoso Deus. O Espírito Santo é Deus, 100% Deus, o Todo-Poderoso Deus. Esses três juntos formam o nosso grande Deus, o Todo-Poderoso Deus. Há algumas coisas na natureza que tentam nos ajudar a compreender isso. Vamos ver, por exemplo, o Sol. O Sol é uma coisa só, mas o Sol produz luz que ilumina, o Sol produz calor e o Sol é poderoso. Deita, por exemplo, num dia ensolarado, numa praia e fica lá o dia todo deitado sem botar protetor solar e depois você me diz se o Sol tem ou não tem poder. Três coisas diferentes, mas que formam uma coisa só, o Sol. A matéria. Tudo que nos rodeia é composto de matéria, não? Vamos pensar na água, por exemplo. Se eu coloco água no congelador,
ela vai se transformar numa barra não sólida de gelo, não? Se eu pego essa barra de gelo e coloco numa panela em cima de um fogão, esse gelo vai derretendo, derretendo até virar líquido, não? Água em estado líquido. E se eu coloco mais fogo, mais fogo, mais fogo, essa água vai começar a ferver e ela vai evaporar no estado gasoso. Mas sabe, em momento algum ela deixou de ser água. O espaço, que é uma coisa só, é composta por três coisas: amplitude, extensão e altitude. E podíamos encerrar pensando, por exemplo, no tempo. O tempo é uma coisa só. Ontem é passado. Nesse exato momento nós estamos vivendo o presente. E amanhã, ou daqui uma hora, nós já estamos falando do futuro. Três coisas completamente diferentes que formam uma coisa só: o tempo. Como é o caráter de Deus? Vamos deixar que a palavra de Deus nos responda. Em 1 João, no capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Pois Deus é amor. Então, o próprio caráter de Deus é amor. Deus é amor. Como Deus nos considera? Quando Deus olha para você, o que Deus pensa de você? Deixemos que a própria palavra de Deus nos diga. E em 1 João, no capítulo 3, verso 1, Deus disse assim, através da sua palavra: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, quando Deus olha para você, Ele olha para você como filho. Deus é o rei do universo. Então você é um príncipe, é uma princesa. E às vezes, com os problemas da vida, no dia a dia, nos esquecemos dessa verdade tão poderosa da palavra de Deus. Você não é qualquer um. Você é filho de Deus. Agora, a grande pergunta que tínhamos que nos fazer é: você tem se comportado como filho de Deus? Você aceita essa verdade da palavra de Deus na tua vida? Há uma frase muito interessante, até em alguns caminhões, não na parte de trás, ali embaixo, dizendo: olha, eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. E é uma verdade muito interessante. Nós não somos donos de todas as coisas, mas nós somos filho daquele que é dono de todas as coisas, daquele que pode todas as coisas, daquele que sabe todas as coisas. Deus. Olha esse outro texto, Salmos 24, verso 1. Do Senhor a terra e suas riquezas, o mundo e os seus habitantes. Aqui Deus está dizendo que, de fato, todas as coisas são deles. E por uma coisa muito fácil de entender, não? Ele criou todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Você pertence a Ele também. Será que Deus se preocupa conosco? Olha esse texto. Salmos, capítulo 40, de 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Aqui há uma verdade muito interessante, onde mostra Deus se inclinando, colocando o ouvido dele perto de nós. Mas, amiga, se você não falar com ele, nada vai acontecer. Ele está pronto a te ouvir. E ele tem o poder para resolver todos os seus problemas. Mas a pergunta é: você tem falado com ele? Olha esse outro texto, Isaías, capítulo 41, verso 10. Não tenhas medo,
pois estou contigo. Não olhes com espanto, pois eu sou o teu Deus. Hebreus, no capítulo 13, verso 5, a palavra de Deus diz: não, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Não importa o momento que você esteja vivendo, as dificuldades que você esteja experimentando, ou um momento bom da vida, Deus não te abandona. Deus estará sempre ao teu lado, com você. Deus é o nosso Pai e a mão do Todo-Poderoso está estendida para você. Por que não segurar na mão dele hoje? Por que não pedir a ajuda dele agora? Ele ama você e ele é o maior interessado em ajudar, em salvar, em transformar a tua vida, em revolucionar a tua história. Que tal nos entregarmos a ele hoje? Podemos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos dá neste momento. Podermos elevar os nossos pensamentos aos céus, ao teu trono da graça, indo à tua presença não como um desconhecido, mas como o filho do Rei. Nós precisamos muito, Pai, da tua presença nas nossas vidas. Vivemos dias difíceis da história deste mundo. Por favor, mostra que o Senhor está no controle da nossa vida. Mostra que o Senhor está ao nosso lado, que a tua mão poderosa está estendida e que os teus ouvidos estão preparados e prontos para ouvir a súplica de cada um de nós. Tenha compaixão de nós, Pai. Precisamos mesmo muito do teu amor nas nossas vidas. São as bênçãos que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse estudo bíblico, passe ele adiante. Envie esse link. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para mim. Entre em contato através do WhatsApp. Estarei aqui pronto para ajudar. Que Deus abençoe cada um de vós, é o meu desejo em nome de Jesus. Amém.